Hoje eu quero falar sobre o equilíbrio do seu pH. Sabe o que é o equilíbrio do seu pH? Como você sabe, a água possui um pH ácido, neutro e alcalino. Dentro do pH que eu utilizei justamente dessa sigla para incorporar no meu método pH Vida, então, ou seja, eu parto do princípio que esse pH, o potencial humano, ele precisa estar em harmonia com a vida. Quando esse potencial humano está em desarmonia com a vida, então cria um conflito com a sua própria existência. Como que esse pH pode se desequilibrar? Pode fazer com que você se transforme numa pessoa muito alcalina. Uma pessoa muito alcalina é aquela pessoa doce demais que procura sempre agradar a tudo e a todos. Normalmente as pessoas alcalinas têm uma tendência de serem mais maternais, meio enfermeiras. Aquela pessoa que gosta de ajudar a tudo e a todos, há uma tendência na pessoa alcalina de esquecer de si mesma. Tudo que ela faz, ela no fundo faz por amor, pensando que é realmente por amor, pensando que realmente ela faz de forma gratuita, sem nada pensar ou querer em troca, mas muitas vezes uma pessoa alcalina se engana, porque no fundo ela quer sim reconhecimento. Ela quer que as pessoas valorizem todo o esforço que ela faz. Elas querem fazer parte da vida da outra pessoa. As pessoas alcalinas, elas têm uma tendência de conseguir cirurgicamente perceber as necessidades que a outra pessoa necessita. Então elas estão sempre prontas para ajudar. Elas estão lá para dar um conselho. Normalmente elas sempre estão interessadas no problema do outro e gostam de se envolver nos problemas dos outros. Por vezes, se transformam em pessoas inconvenientes e muitas vezes são interpretadas como tal. Há uma tendência dessas pessoas alcalinas por vezes serem rejeitadas pelos outros. Por quê? Porque as pessoas se sentem sugadas, se sentem invadidas, porque a pessoa alcalina ela não sabe o limite, porque todo o desequilíbrio do pH faz com que a pessoa não entenda o limite da expressão da sua força, e ela transcende esse limite e ela acaba invadindo o espaço não só energético, como o espaço pessoal da outra pessoa. Na cabeça dessa pessoa alcalina, as intenções dela são boas, e de fato são boas. Só que como nasce de um princípio desequilibrado da alcalinidade dela, porque provavelmente ela sentiu isso na sua primeira infância ou segunda infância, teve algum tipo de trauma, algum tipo de experiência onde ela se sentiu excluída, não valorizada, não reconhecida pela mãe ou pelo pai, ou por alguém que ela se envolveu emocionalmente, porque sempre é o processo de algum tipo de envolvimento emocional, onde a pessoa levou para o lado pessoal, se sentiu desvalorizada, sentiu que aquilo que ela faz, aquilo que ela é, não tem valor para o outro. Uma forma dela tentar compensar isso era ajudar. Então, às vezes, ela se transforma na segunda mãe da família. Ela vai tentar substituir a mãe, quando a mãe, por exemplo, deixar de existir, e ela vai criar os seus próprios irmãos e assumir essa posição. A pessoa alcalina, ela tem essa tendência de tentar suprir sempre alguma coisa para que ela se sinta bem recebida, aceita e amada e integrada. Então, no fundo, a pessoa alcalina é uma pessoa que sofre de solidão. Ela se sente abandonada, ela se sente excluída, não reconhecida, não valorizada, e ela, então, tenta compensar isso, tentando ser agradável com tudo e com todos, tentando resolver esse desequilíbrio no seu pH, para que ela consiga estar neutra, para que ela consiga estar em equilíbrio. Mas, como ela acaba ajudando o outro e muitas vezes se auto-prejudicando, ela também acaba atraindo pessoas interesseiras, ela às vezes acaba atraindo pessoas que vão tirar vantagem disso e não vão lhe dar absolutamente nada em troca, e muitas vezes nem um muito obrigado. Muitas vezes vão escravizá-la e só vão lembrar delas quando elas precisam de alguma coisa, necessitam de alguma coisa. Mas ela, nesse momento, ela não consegue fazer essa leitura. Ela acha que aquilo é uma oportunidade para ela se sentir amada. Uma oportunidade para ela sentir que ela é importante na vida dela.
Mas não é uma oportunidade. É apenas um desequilíbrio. Ou seja, vai sempre dar como resultado um fracasso, uma decepção, uma mágoa, às vezes até uma certa revolta, uma indignação. A pessoa vai se retrair, vai ficar triste, vai chorar, vai se fechar no seu mundo, vai se recolher novamente para a mesma solidão que ela sempre esteve e que ela arduamente está tentando resolver sendo agradável com tudo e com todos. Então, uma pessoa alcalina, ela precisa entender esse comportamento que ela tem, porque o comportamento vem do emocional. Por que ela se comporta desta forma? É porque lá no inconsciente dela, ela tem algum trauma mal resolvido, onde em algum momento ela não se sentiu integrada nessa família, não se sentiu parte desta família, ou seja, não se sentiu parte das relações onde ela estabelece uma conexão emocional. Para tentar compensar, ela se transformou, ela criou no seu inconsciente um mecanismo que eu chamo de mecanismo compensatório. Esse mecanismo compensatório é esta mãezona, é esta enfermeira, é esta super amiga, é esta que faz tudo e mais alguma coisa para os outros, é aquela que organiza a festa e todo mundo está se divertindo, mas ela não se diverte, porque o que ela quer é só proporcionar para os outros, porque ela acha que com isso ela vai ter valor. Então, ou seja, este tipo de comportamento é um comportamento desequilibrado. Por quê? Porque o pH não está equilibrado. Eu sou especialista na área do inconsciente. Nasci com a habilidade de poder me conectar com as pessoas e fazer uma leitura e interpretação de como você é e como você manifesta. Eu consigo ver a origem de onde tudo começou. Partindo desta minha premissa relacionada com o meu trabalho, eu criei o PH Vida, que é o potencial humano de vida, com o intuito de instruir e ensinar as pessoas a equilibrarem esse seu pH para se transformar numa força favorável à sua vida e à sua própria existência. Então, se você se identificou com isso, existe sim uma cura. Precisa entrar lá nesse inconsciente, quebrar esta referência, desconectar com essas experiências, fazer uma reprogramação disso. Isso tudo eu faço com um exercício próprio para cada pessoa que eu crio de acordo com o seu processo, porque eu considero cada pessoa única. Então eu faço um trabalho de uma mentoria especialmente criada para cada pessoa, de acordo com o seu processo, onde eu dou ferramentas de autocontrole, eu dou exercícios gravados, eu gravo a sessão para que a pessoa possa ouvir, para que ela consiga transitar desta inconsciência para a consciência. E você que está me ouvindo e que você se identificou com isso que eu acabei de falar, então isso para você antes não estava claro, você achava que estava tudo certo você ser uma pessoa alcalina. Mas você sabe que você sofre de solidão. Você sabe que você está aí provavelmente arrumando a sua casa, organizando tudo, mas depois as pessoas chegam e nem dão valor para isso. Então, existe sim aí uma cura para isso. Você vai precisar sim saber recuperar o seu eu, trabalhar a sua autoestima, a sua valorização pessoal, fazer aquilo que você quer, aquilo que você não quer. E isso tudo eu vou instruir. Mas isso só é possível se você romper com um acordo que você fez no seu inconsciente. Quando você faz um acordo no inconsciente, isso é uma escolha. Nem Deus, ninguém pode interferir nesse acordo, porque existe uma lei no universo que é a lei do livre-arbítrio. Então, ou seja, não dá para alguém ir lá e pura e simplesmente ignorar isso. Então, a sensação que você tem é que, por vezes, você pode fazer um workshop, você pode fazer algumas sessões terapêuticas. Muitas vezes eu tenho pessoas que fazem, às vezes, 20 anos de psicanálise, 15 anos de psicanálise, e continuam com a mesma situação. Às vezes chegam até mim e eu digo assim, olha, você tem isso, 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 isso. Você tem esse padrão, esse comportamento derivado disso, proveniente daqui, dessa situação que você viveu, você se sentiu assim, fez esse acordo no inconsciente, e isso gerou este conflito que está
contribuindo para esse padrão e tornando essas suas experiências sempre mesmo repetitivas. A sensação de viver sempre o mesmo filme. Enquanto você não rompe com isso, por mais que você possa ter 10 ou 100 anos, é como se você, para o universo, não evoluísse absolutamente nada. E se você não rompe com isso, você vai carregar isso dentro da sua linha evolutiva para uma próxima vida. Ou seja, você vai como um aluno repetente que não conseguiu passar numa determinada matéria e que vai precisar recuperar esta matéria numa outra vida. Então, ou seja, você vai passar por tudo novamente e novamente você vai despertar esta tendência de você se transformar numa pessoa alcalina, que foi o exemplo que eu dei, e novamente você vai ter a oportunidade de dizer não. Mas muitas vezes você está tão acostumado a dizer sim para tudo, porque você tem medo do não, porque ao dizer não você tem medo da reprovação, e com isso você criou um karma da não existência do teu eu, criou um karma de não prazer e alegria a partir de você. Existem inúmeros karmas negativos que você cria e isso trava sim a sua evolução e você não evolui, e é justamente aqui que eu entro na sua vida. O meu trabalho é antes e depois de mim. Eu chego lá e eu vou com certeza te ajudar a fazer esse processo de transição. Eu tenho certeza absoluta que você em 2 ou 3 horas, dependendo do caso, tem pessoas que às vezes numa sessão só já conseguem melhorar de 40% a 80%. Então assim, depende de cada caso. Mas o meu trabalho está focado em resultado e não criar dependência de mim e resolução efetiva de forma rápida e objetiva. Por quê? Porque quando eu estudei psicossíntese, depois me formei em filosofia e estudei algumas outras terapias e observei em algumas vertentes terapêuticas que elas têm esse certo limite de tentar encaixar as pessoas dentro de padrões. Mas cada pessoa tem o seu filme. Então eu resolvi justamente criar a minha metodologia a partir da minha sensibilidade de poder me conectar com a essência da pessoa. E aí eu criei o PH Vida, depois criei também o Sistema de Equilíbrio Energético, né? Então criei toda uma estrutura de uma cura integral que faz o posicionamento, alinhamento dos chakras, que faz todo essa limpeza do seu registro acástico, que é o seu registro existencial de todas as suas vidas, das suas memórias e das suas referências, para que justamente, realmente, eu faça um trabalho impactante de transformação por meio da conscientização, do despertar da sua consciência sobre o seu processo, para que você possa compreender e entender, né, todas as suas ações, os seus atos e as suas consequências, para que realmente você entenda que você é sim responsável pela sua vida e pela sua própria existência. E o universo não tem nada a ver com isso, porque no momento que ele te deu o poder de realizar e te deu o livre-arbítrio, você é que faz todas as escolhas que vão contribuir para a realidade que você vai formando. De um sentido oposto, uma pessoa ácida é uma pessoa que vai ser o quê? Uma pessoa mais azeda. Então ela por meio desse seu processo mais azedo, ela vai reclamar de tudo, ela vai julgar tudo, ela vai criticar, ela vai ser autoritária, ela vai ser dominadora, ela vai ser centralizadora, ela vai tornar os outros dependentes dela, ela gosta de tornar os outros dependentes dela, vai ser aquele super pai, né, que vai, no fundo, não dar elogios, antes pelo contrário, ele sempre precisa se autoafirmar, e aí então os filhos e as pessoas ficam todas atreladas como parasitas, grudados nessa energia desse pH ácido. É aquela pessoa que não consegue manifestar alegria, não tem satisfações nas suas realizações, né? Então, ou seja, não sabe amar, porque a pessoa ácida, ela vai prejudicar a energia também do amor. Então, são todos os dois problemas, tanto na pessoa ácida como na pessoa alcalina, o problema é amor. Sempre o problema é do amor. Eu sou especialista no despertar da consciência amorosa, porque para mim só existe evolução por meio da energia do amor, né? Mas muitas pessoas não entendem o que é essa energia do amor, porque também o seu inconsciente está impregnado
de um monte de ideias sobre esse amor e que se contradiz e cria uma oposição justamente com o despertar dessa energia do amor, fazendo com que esse amor fique condicionado e limitado, onde eu só aceito as pessoas se elas forem a minha imagem e a minha semelhança. No momento que eu percebo que ela é diferente, e esta diferença de alguma forma me incomoda, ou eu não aceito, ou coloca em risco aquilo que eu acho que é o meu certo, eu vou condenar e eu vou rejeitar. Então a pessoa não sabe amar. Então aprender a amar é sim um dos grandes objetivos para qualquer pessoa que queira evoluir espiritualmente. Não tem outra via, né? Não tem outro caminho. Existem duas formas de você viver essa vida. Tudo aquilo que você fizer querendo apenas resolver você mesmo, você vai ficar preso nesse plano terreno e você não vai para o plano espiritual. Você só vai para o plano espiritual quando você se transformar numa força de realização que beneficia ao próximo. E isso só vai ser possível se você despertar o amor. Nesse instante, você vai ser visto para o universo. Aí você ocupa dois espaços, no plano terreno e no plano espiritual. E se você ocupa um espaço no plano espiritual, você pode vir com uma grande aventura, como eu vim, na condição humana, para exercer as suas funções de despertar de consciência e ajudar a humanidade a transcender esse caos do inconsciente, dessa escuridão que faz com que as pessoas fiquem presas nesses processos, tornando-as alcalinas, ácidas, transformando-as em seres rebeldes, né, que estão aí reclamando de tudo e de todos e não conseguindo, de fato, viver em harmonia, ter essa paz interior e ter esse amor. Se você não está em paz, se você não tem esse amor, você não está na espiritualidade, e isso é fato. Eu sei que não é legal falar isso, muitas vezes as pessoas não vão gostar de ouvir isso, mas existe no universo é ou não é. Ou você é ou você não é. Tudo aquilo que você conseguir despertar e que fizer parte do seu eu sou, se eu sou amor, eu não quero amor. Se eu sou felicidade, eu sou felicidade. Eu sou felicidade porque eu sou rico, eu sou felicidade porque eu tenho uma pessoa, eu sou felicidade... Não, eu sou felicidade porque eu existo. Então, as condições que você vai criar aí, que é aquilo que você vai querer, é justamente que vai transformar você num ser que vai evoluir e talvez até ter sucesso no plano terreno, mas sucesso algum você vai ter no plano espiritual. Talvez para você isso não lhe interesse, talvez você goste do poder, talvez você goste aí de enganar as pessoas. Cada um sabe de si. Mas se você é uma pessoa minimamente inteligente, com um despertar de consciência, e que um dia questionou o sentido da sua existência e procura um propósito que transcenda a mediocridade humana, aí talvez esteja na hora de você conversar comigo, tá bom?